Queridos aficionados por cinema, principalmente aqueles produzidos aqui na Paraíba. Estamos começando agora mais um Making Off da nossa TV Cidade João Pessoa. É sempre muito bom poder estar trazendo mais uma representante de nossa produção cinematográfica, que já vem desempenhando suas habilidades nos bastidores. E ela, além de produtora executiva, é gestora cultural, figurinista e atriz. Kaline Brito. Vamos conhecer um pouco de suas contribuições para o cinema aqui, paraibano? Bora! E aí, Kaline, que massa ter aqui você com a gente no mais um Making Off, né? E aí a gente vai trocar umas ideias, saber um pouco das suas demandas no cinema aqui da Paraíba, né? E para começar, para o público do Making Off começar a te conhecer, né? Você nasceu onde, Kaline? Eu nasci aqui em João Pessoa, sou paraibana da Paraibana Gema. da Gema, né? Massa, eu também sou paraibana da Gema, adoro essa, né? Quando é que você entrou nessa de produção? Na verdade, sempre, assim, aos 13 anos eu comecei a fazer teatro. E aí nessa vida de teatro eu precisava produzir. E nessa produção foi me levando a outras produções, onde eu cheguei no meu primeiro filme, Qual foi o primeiro filme? Por 30 Dinheiros, de Vânia Perazzo. Que trabalhamos juntos. Trabalhamos juntos, que você fez uma excelente produção de arte, né? Direção de arte no filme. Foi um filme assim que marcou uma época pra gente e para todo mundo que trabalha com cinema, porque a gente fez ainda com rolo, né? E tinha aquela situação, chegava 5 horas da tarde, a gente tinha que sair correndo, segura o rolo, né, de filme, embala com todo cuidado, tinha que mandar para o Rio de Janeiro. Então era o início ou talvez o fim do rolo Exato. A gente de começou cinema, no né? cinema já no processo de se fazer cinema normal mesmo, que é com película, né? Em Exatamente. 35mm, e aí tinha a história que você fala de municiar o chassi, tem que botar no pano preto. Todo cuidado, não Cuidado pode pra cortar, não- não pode errar a cena, Isso, né? era. Hoje a gente faz a cena 50 vezes, errou, faz de novo, tudo certo. Naquela época não, a gente ensaiava 50 vezes para quando fosse rodando, tinha que rodar de Pra verdade. não errar, Exatamente. era mesmo. Até porque a quantidade de rolo de filme que tinha Pra não era gastar pouco, rolo. né? Exatamente, não ia gastar. desse jeito. Massa. Com que frequência assim você realiza produção em cinema aqui na Paraíba? Olha só, antes da pandemia existia uma frequência de um ano, né? A gente fazia um filme, até porque o filme ele requer uma produção muito maior até ser rodado, né? E depois da pandemia eu realmente não entrei em nenhum. O último que eu ia entrar era o de Eliezer, Beiço Isso, do né? Estrada. Esse estado, é verdade. E aí tem que ficar 45 dias gravando e eu não tinha como ficar os 45 dias. Quer dizer que tu fosse chamado e não pôde ir. Não. Aconteceu comigo a mesma coisa, sabia? E aí o último filme que eu fiz Nesse foi filme. O Que os Olhos Não Vêem, de Vânia Perazzo, novamente, um longa-metragem. Massa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para você, assim, o que é que falta para se viver de cinema aqui na Paraíba, assim, tranquilamente? Para você ter uma carreira em cinema aqui, o que é que você acha que seria necessário aqui na Paraíba? Olha, é até uma coisa estranha, né? A gente tem uma universidade que forma profissionais nessa área e a gente acaba não tendo um mercado nessa área, e uma coisa que é uma luta diária. O Fórum de Teatro assim, eu acho que é um dos grupos mais importantes nessa luta diária Você para faz que parte, aconteça. né? Do fórum, né? Faço parte, desde a sua fundação. A gente também tem o UMA, né, que é a União das Mulheres do Audiovisual, e também tem um grupo de fórum que também a gente discute, né, e tenta encaminhar a questão da mulher, principalmente na produção cinematográfica, que ainda é pouquíssimo em relação não só à Paraíba, mas ao mundo inteiro. Né? A gente tem uma percentagem bem pequena de mulheres inseridas
nesse ramo. E aí a gente vem nessa luta de inserir mais mulheres, né? E aí a gente tem a grande Anisaura, que fez um filme só com mulheres, né? Conseguiu. E eu acho que foi o primeiro e que espero que tenham outros dessa forma. Ela foi entrevistada nossa, Aninha. Maravilhosa. Me diz uma coisa assim, qual a parte boa de se produzir cinema aqui na Paraíba, assim, para você? Eu acho que a primeira coisa é a cenografia natural que a gente tem, né? Eu estava dizendo, no dia que a gente fizer um filme no shopping, eu vou ficar feliz no ar-condicionado. Não tem, né? A gente sempre vai para dentro da caatinga e a gente tem um brejo maravilhoso, a gente tem um cenário das belezas naturais que são excelentes para qualquer filme, né? É uma fotografia que sai perfeita com a nossa cor, do nosso sol, a cor das nossas terras, né? Nosso ambiente mesmo natural. Então, eu acho que a Paraíba ela tem uma produção muito forte nesse cenário. Então, e é essencial porque às vezes o dinheiro que a gente tem não é grande e aí a produção acaba ficando belíssima com poucos recursos. Massa. E se você falar, é interessante a questão da luz, né? Da fotografia, do cenário natural, né? A gente tem, quando a fotografia ela tem uma luz boa, o verde daqui fica mais verde, o azul fica mais azul. E o barro, né? A cor do barro dá uma beleza na cena também, muito bonita, né? Essa diferença do barro, do verde, do céu é muito valorizado na nossa região aqui, né? Por conta da luz, por conta do ambiente natural mesmo. Ô, Kaline, queria te perguntar também, considerando assim sua vasta experiência como produtora, qual delas assim que deu mais satisfação assim de fazer? Você lembra assim? Olha, eu sou suspeita, mas eu vou sempre dizer as de Vânia Perazzo, né? Mas teve uma produção muito boa que a gente fez, que foi assim, todas, na verdade, são maravilhosas, porque todas são um aprendizado e são, né, cada diretor tem o seu encaminhamento diferente para a produção andar. Mas assim, o Grande Quilape foi uma experiência muito grande, que foi, né, uma coprodução entre Zezé Gamboa, Zezé Gamboa, diretor maravilhoso, né, de uma simpatia, de uma calma, Lázaro Ramos, né? E aí foi legal porque a gente acabou trabalhando com culturas diferentes e ao mesmo tempo se juntando para se tornar, né, um único filme sobre a direção de Zezé, que era uma pessoa assim, eu chamava ele de poeta, porque assim, ele conduzia um set em forma de poesia, né, na calma, na singeleza e ao mesmo tempo era uma coisa grandiosa, né, porque era uma coprodução entre Brasil, Angola e Portugal. Então, ele conseguia juntar os povos e nesse mesmo filme fazer uma união, uma paz maravilhosa. Massa. Então, foi uma produção bem difícil, mas foi muito boa de fazer. E aí, assim, eu sempre guardo na memória, apesar de ter feito o último longa-metragem de Vânia Perazzo, que foi Que os Olhos Não Veem, mas por 30 dinheiros vão ficar na minha memória para sempre, e eu acho que tantos, né, que fizeram parte, porque foi um processo cinematográfico muito rico. Gente, foi o primeiro longa-metragem a ser dirigido por uma mulher aqui na Paraíba, então tem toda uma história que vai estar sempre sendo citada, e a gente fez parte dessa história, então isso deixa um orgulho muito grande, né? Mas teve também umas produções de Bertrand, né, de Marcélia Cartaz também, Redemoinho, que foi uma produção também maravilhosa, né, com Eleonora Montenegro e Daniel Porpino. Com Daniel Porpino, que eles fizeram uma cena maravilhosa. E assim, foi um filme que a gente rodou determinadas cenas 24 horas, né, combinou com toda a equipe, vocês vão, porque era uma cena realmente muito dramática. E é muito importante essa história quando um ator dirige, né, porque Marcélia Cartaz é uma atriz, e aí ela tem essa sensibilidade de perceber que aquela cena, naquele momento, precisava realmente não ser interrompida para ter uma dramatização mais forte. Então, e tem essa coisa também de Eliezer, né? Eliezer também, ator, diretor, ele tem essa sensibilidade. Esses dois realmente marcam. Realmente eleger o melhor é difícil, porque todas são experiências bacanas de se viver, né? É bem difícil. De cinema e tal. Mas tem sempre um mais marcante, assim, você elencou por 30 dinheiros. Inclusive eu vou falar uma coisa que eu acho que pouca gente sabe, no Grande Quilape, eu fiz produção de locação.
Zezé Gamboa me procurou e disse assim, Sacha, é porque eu vi Angola em João Pessoa. Em alguns momentos eu vi Angola em João Pessoa. Você pode encontrar pra gente isso? Eu disse, cara, então foi um trabalho, para mim também foi muito grandioso, porque eu encontrei diversas locações interessantes. A gente teve mais de 1.300 fotografias de ambientes diferentes, né? Para poder retratar Angola aqui em João Pessoa, né? É por isso que ele veio gravar aqui, considerando essas perspectivas de ter uma visão de Angola aqui na cidade, né? Cidade de Luanda, né? De Luanda. Que era inclusive dos anos 70, se não me engano, o filme se retratou isso, né? Olha, eu vi que você também é diretora de teatro, né? Aí o Alto de Natal de Luz de Guarabira, se não me engano, Isso. né? Depois a gente vai falar sobre isso, mas aí fez produção de filmes de Jackson. Sim, Imagem também, né? de- Na verdade é um documentário, né? Que é De de Marcos Jackson, exatamente, de Marcos Vilar, Aham. por 30 dinheiros, não, por 30 dinheiros de Terceiro Vânia, Velho. o Terceiro Velho, com seu pai, Fernando Teixeira, Aham. Na né? Poeira foi de Na Poeira de Bertrand. Bertrand, né? Isso. Tem muita Eita, tem experiência, muito, né? viu, bicho? Eu vi aqui também tem Redemoinho, que você já falou, aí O Sonho de Nascinho, Grande Quilap. Aí como atriz, tu trabalhou também no Por 30 Dinheiros, né? Como atriz? Na verdade, em todos os filmes eu fiz uma pontinha. Na verdade, porque quando a gente está na produção, e aí, quem é atriz, vamos entrar em determinadas cenas, porque na verdade não dá para escolher as duas coisas. Eu até elogio uma coisa muito, assim, belíssima que eu acho, Marcélia Cartaz para mim é uma atriz paraibana fantástica, a melhor, excelente, maravilhosa. Sim, vamos voltar então. Você estava falando do filme De uma também. grande atriz e diretora, né, Sim. Marcélia Cartacho. Não é à toa que ela ganhou o Urso de Prata em Berlim, uma Sim, das lógico, primeiras né? atrizes a ganhar. Então, teve um filme de Lua que eu achei fantástico, porque ela dirigia e atuava. Então, ela saía da personagem, dirigia a cena É difícil. e né? virava e já estava com a personagem. Diretora e atriz. Gente, eu achava Fantástico fantástico o isso. poder Aham. dessa mulher de encenação, de agilidade, E ela de domina bem informação. isso, né? todas as duas áreas. E aí eu agradeço que eu também fui dirigida por ela num espetáculo, que era Minhas Irmãs, que justamente a gente começou assim, a gente estava fazendo o filme Grande Quilap, aí Nuno, que era o roteirista, Nuno. ele estava com assistente de direção, né? Mas ele tinha esse roteiro e disse, eu acho a sua cara, Marcélia. A gente começou a ler, eu, Marcélia e Janaína, na época que também estava na produção, e aí terminou que ela dirigiu para o espetáculo para teatro, e a gente ainda passou um tempo com esse espetáculo, Minhas Irmãs. Kaline, falando um pouco de produção assim, né? Quais são os seus métodos de trabalho como produtora? Vou contar os meus segredos. Não, são vários. Eu vou partindo da ideia, né? Eu compro a ideia. Porque assim, se a ideia não for realmente uma ideia boa e logística e que você consiga recursos, não adianta só fantasiar. Até porque a gente vive no mundo real. É muito importante a gente saber que essa fantasia é muito importante para a gente, criadores, né? Então, a gente precisa desse processo de criação, de ideias, de fortalecimento de coisas únicas criadas por nós. Mas na produção não funciona dessa forma, né? A gente sabe que os recursos da gente são limitados. Por mais que a gente entre em uma grande produção, nem todo mundo vai apoiar e produzir a sua ideia se não estiver de acordo com a empresa dele, né, em parâmetros. Isso é até uma questão muito absurda que tem que ser muito bem discutida, porque isso veta um monte de processos criativos maravilhosos. Nossa. Mas a ideia é comprar algo que realmente eu consiga produzir, porque já não é fácil, né? Você vê, a gente quando foi fazer esse espetáculo de Marcélia, que era Minhas Irmãs, a gente visitou mais de 50 empresas, né? Então as empresas têm um interesse em patrocinar, e quando vê a artista tem esse interesse e tal, aí peca um pouco na questão da burocracia, e aí vem. Então, assim, são muitas coisas ligadas, e hoje a gente está muito ligado a projetos e editais, Sim. que é o que vem salvando as produções, Sim. né? Então, o patrocinador em si, diretamente, é muito mais difícil. Um que abrace o Que filme abrace, como um todo, né? Então, Às vezes tem que pegar mais de 10 para poder dar conta, né? então Isso a é linha ruim, né? seguir editais, né? E aí leva-se tempo, né? Porque a gente está preparando umas produções
né? A gente tem um filme que a gente quer rodar, mas a gente passa um ano se dedicando a essa produção, a esse roteiro, né? E aí a gente vai se adaptando. Olha, aqui vai, mas até aqui não dá. O recurso, mesmo que a gente consiga X, vai ser muito complicado para... Né? Tem tudo isso que está inserido numa produção. Porque às vezes a ideia é barrada justamente na questão do patrocinador. Sim. Às vezes falta recursos. Recursos, né? E aí a gente fica sempre dependente dos editais. Ok. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que mais te seduz? Produzir, ser atriz ou arte educar? Eita, que pergunta difícil. Peguei para levar. Eu tenho um amor a todas, né? Eu sempre trabalhei, eu sou assistente social também, eu sempre trabalhei o desenvolvimento humano através da arte, porque eu acredito que a arte, na verdade, vai transformando as vidas, vendo possibilidades, criando argumento para a existência que talvez a criança não tenha percebido, que o adolescente não tenha percebido, né? Quando a gente começou a fazer esse espetáculo lá de Guarabira, era com 20 alunos. Hoje a gente tem 200 alunos em cena e tenta entrar muito mais, é porque a gente faz oficina. Mas é justamente, a gente já entra com a tecnologia mais avançada, já faz uma produção mapeada, né? Que acaba entrando um pouco de cinema, né? Ontem eu estava com meu amigo Fabiano Diniz na Pedra do Reino e a gente estava conversando, porque a iluminação agora é com celular, tá, eu quero azul, foca aqui, está mexendo no celular, ajusta tudo. A gente vai fazer uma produção mapeada, então já vamos juntar, não é só ser um iluminador, tem que fazer a projeção, já bota a ideia, já filmou antes, já se transformou um filme para ser exibido junto com o teatro, conteúdo dentro do conteúdo. Então é tudo muito bem interligado, né? Você vê, ontem a gente apresentando lá um espetáculo, a gente estava juntando cinema, arte, educação e o teatro em uma só apresentação, né? Então tem muito dessa ligação na nossa vida artística. Eu acho que hoje em dia a gente não consegue mais. Eu até fiz durante, agora não que eu não estou dando aula nesse ano para adolescentes, mas eu fiz durante um tempo o festival de cinema de 1 minuto com os adolescentes, até o ano passado. Aonde? Aqui? Eu fiz aqui numa escola que eu estava dando aula. Sim. Ah, legal. E aí teve mais de 1000 filmes, né? Os adolescentes, eles fazendo de 1 minuto. Acho muito bacana essa experiência pela necessidade de poder de síntese, né? Você sintetizar uma ideia dentro de 1 minuto só, né? E aí o que você cria angústia, né, existencial. Como eu vou fazer uma ideia com começo, meio e fim? Aí eu digo, vamos começar a trabalhar a matemática aí, porque você ainda tem que fazer a vinheta de abertura, você tem que fazer os créditos finais, ou seja, vai diminuindo esse 1 minuto, que vai criando uma angústia, segundos, né? Mas segundos. que tem que ter uma ideia, que tem que ter um fim, tem que ter o desenvolvimento. E aí é muito legal, porque assim, é uma angústia terrível, mas sai cada coisa maravilhosa. Legal. Né? A necessidade de criar lhe leva a mundos fantásticos. Karen, você como especialista em artes cênicas, assim, eu queria saber qual a importância da preparação de atores para entrar em cena, assim, cara? Acho que toda, né? É assim, a gente vê um filme, vê um espetáculo, vê um apresentador de acordo com o que ele fez por trás, né? Eu já fui chamada para dar aula de teatro para médicos, já fui para advogados, já fui para professores, porque o que importa, na verdade, é a sua desenvoltura, mas é a colocação, como você é posto naquela cena, né? Então, isso é um fator muito importante. Você vê que o ator de cinema, ele precisa de uma preparação muito mais intensa, porém a tela é muito sensível e transparente, completamente diferente do teatro, que a gente trabalha o exagero, a ampliação da expressividade, né? Você vai fazer uma pequena cena em um determinado programa de TV, você passa 3 meses dentro de uma sala, trabalhando o seu corpo, trabalhando a cena, trabalhando as sensações, trabalhando a movimentação, o olhar. É uma cena que vai durar segundos. Então, assim, você passa muito mais tempo no trabalho do ator do que na própria cena, né? Então, isso tem uma importância fundamental. Por isso que o cinema é uma coisa bem mais detalhada, precisa de mais tempo, precisa de mais recursos, porque a gente não pode quebrar etapas. Eu não posso jogar você na cena e dizer que está tudo bem, que não está.
Tá vendo aí, galera? Para ter essa compreensão, né, de quão importante é a preparação de atores para se entrar num filme, numa cena e tal, né? Antes, o personagem ali, você vestir o personagem, né, com as características dele, né? Exatamente. Trabalhar E é as tudo um nuances conjunto, dele, né? tudo. Porque a gente sabe que o figurino tem sua importância, seu estudo por trás. Eu tive essa experiência agora, que na verdade, gente, eu não sou figurinista, tá? É porque queria que eu ficasse na produção e tal. E aí, como a produção já estava rodando e eu já entrei no final, eu acabei ficando figurinista juntamente com ela, porque também ela já tinha feito uma grande pesquisa. E aí, assim, o cinema, eu sempre falo que o cinema, ele é movido a detalhes. Assim, não existe essa história de eu querer colocar essa roupa com esse braço dobrado e amanhã eu querer colocar com esse braço estirado. Não existe, né? Eu tenho que me apegar a todos os detalhes. E é uma máquina que funciona muito bem. Você imagina, tem 50 pessoas nos bastidores movimentando uma cena que tem um ator em cena, né? Então, cada um muito atento com o seu detalhe. E é engraçado como funciona bem, porque se a gente começar a filmar 8 horas por dia, todas as 50 pessoas vão fazer perfeitamente o seu trabalho, sem ninguém interferir no seu, e vai sair tudo perfeito. É uma logística muito perfeita. Muito Né? eu adoro a máquina de cinema, como ela funciona perfeito, como você falou. Inclusive eu faço publicidade e adoraria fazer publicidade como se faz cinema, né? Quando as coisas tudo dá certo, cada um no seu função. Quando você tem uma equipe grande atrás, né? Cuidando de cada detalhe. Isso mudou muito na publicidade, inclusive. Tudo reduziu, né? Enfim. Mas eu espero voltar um dia a essa coisa do funcionamento perfeito, né? Me explica um pouco ao público do Making Off, né? O que é o coletivo Porta Cênica? Então, o coletivo Porta Cênica, a gente já existe há 12 anos, né? É um coletivo que a gente trabalha com a arte cênica, o audiovisual, trabalhamos com artes plásticas, né? Artes visuais e também com turismo. Então, a gente tem vários núcleos, inclusive agora a gente está com uma parceria maravilhosa com o IAB. Obrigada aí, gente, por essa parceria lá no Porto do Capim, né? Ali no Centro Histórico. A gente está com algumas oficinas acontecendo, né? E aí é muito importante esse trabalho junto com a comunidade e com a relação com os artistas profissionais. A gente precisa fazer esse elo. A gente tem grupos de teatros permanentes, né? Que a gente monta peças que todo ano a gente repete a mesma cena para que o teatro esteja vivo. A gente vem preparando filmes, né, documentários, junto com os artistas paraibanos, porque a maioria desses filmes o coletivo Porta Cênica fez parceria, assim como o Festa Aruanda, o primeiro Valfredo Rodrigues, né, o Festival de Cinema da Prefeitura. Então a gente realmente se tornou um realizador de cultura, fortalecendo aqui a Paraíba nessas áreas culturais. E o Projeto Matulão? O Matulão ele vai voltar agora, viu, com toda, e a gente vem aí com grandes patrocínios, que pena que eu não posso falar. Que massa. Né? Mas se trata de quê? Na verdade, o Matulão era o aniversário do coletivo Porta Cênica, né? E aí o que acontece? A gente está mudando agora, está chamando mais de porta, porque na verdade o cênico era justamente a ênfase de cada área. Só que, né, cênico liga muito a teatro e tudo mais, e as pessoas ficam muito, é só teatro. Não é só teatro. E aí a gente vai votar com o Matulão, a gente vai votar agora em 2024, a gente está preparando um projeto que é justamente onde a gente junta todas essas áreas para mostrar que todo mundo faz parte desse Matulão, que é essa bolsa que o sertanejo carrega com todos os seus pertences, suas culturas, né, suas raízes culturais. E a gente vai fazer um festival bem forte, a gente está programando para ser 7 dias. E a gente começou na pandemia, pela essa necessidade de ter que fazer, e aí a gente juntou todo mundo que fez parte, né, do coletivo, deu entrevista, das nossas parcerias, porque se juntando, né, coletivamente que a gente chega ao grande sucesso. Eu queria saber de você, quais são os projetos para o futuro? Tem algum em mente assim? Tem sim, a gente tem o Matulão, né, e a gente tem o Pavão Misterioso, que a gente fez um espetáculo, e a gente quer voltar com o espetáculo e com o filme, que é sobre o Pavão Misterioso. Conta pra gente o que seria uma produção assim, bem azeitada, bem bacana, uma produção irretocável. O que seria? Primeiro com muitos recursos, né? Olha só, na verdade, eu vejo aqui que em João Pessoa a gente tem grandes profissionais, né? E apesar dessa história de ter poucos recursos, né? E às vezes um filme não ter realmente
toda a logística que precisa, a gente tem bons profissionais. E isso faz muita diferença. A competência, né? O conhecimento de cada profissional, né? E principalmente os estagiários que estão vindo com tudo, porque a gente tem uma universidade que está formando grandes produtores e grandes técnicos de cinema. Então, eu acho que para a gente ter uma grande produção, primeiro é uma grande equipe. Às vezes sim, com pouco recurso, mas com uma equipe boa, você faz um bom projeto, né? E a gente tem visto aí, esses filmes que ganharam, eles tinham o quê? Eles não tinham muito recurso, mas eles tinham uma equipe boa, né? Então, a equipe é fundamental para um grande filme. O que não pode faltar de maneira alguma assim, na produção de Kaline? Eita, Pode pensar. eu sou uma pessoa muito chata e exigente. Basta. Tá legal. Eu sou muito exigente, porque, na verdade, é o que eu sempre digo, a gente aprendeu, tá lá, né? A gente foi correndo atrás, passando, Roendo sofrendo, roendo. Massa demais. Tá dado o recado. Então, eu queria que a gente tenha um trechinho no nosso programa, que é a indicação de um filme para o público do Making Off. Fala aí a tua indicação, Kaline. Olha, eu queria dizer que eu gosto de todos os filmes que eu fiz, tá? E aí, eu acho que Jackson do Pandeiro, de Marcos Villar, é um filme muito interessante para que todos assistam, até porque é a nossa história, né? De Lua, de Marcélia Cartacho, porque é um filme que ela está realmente atuando e ela está dirigindo. E isso, assim, enquanto uma mulher que realmente abriu o caminho para outras mulheres, eu acho interessante que vocês vejam, viu, gente? Vânia, você também, viu, Vânia Perazzo? Tudo que os olhos não veem. Vou fazer uma última pergunta, assim, para a gente ficar... Só um filme, né? encerrar com Botei chave 3. de ouro. Não, mas tudo bem. Porque Marcos é massa, Mas eu não vale, queria mas hidrosar vale, Marcos, não. mas vale. Eita. Qual é o filme de Marcos Villar que você indicou? Não, é o documentário, né, sobre Jackson. Jackson? Tá. Se você fosse formar uma equipe hoje para fazer um filme Eita, vai seu... me deixar isso justo agora. Não. Qual seria a sua melhor estratégia, assim? Você quer dizer equipe, eu já ia morrer agora. Para formar uma equipe, qual a sua melhor estratégia? Primeiro era catar os melhores, sou sincera, porque assim, direção não é uma coisa tão fácil, né? Se uma pessoa realmente não estiver preparada para essa direção, tanto é que tantas pessoas fizeram já várias técnicas em filme, nem sempre dirigem um filme, porque não é uma coisa fácil, mas eu procuraria os melhores. Massa. Com certeza. Massa. E eu digo sempre que não falta oportunidade para os melhores. Com certeza. É verdade, né? Maravilha, Kaline. Gente, a gente está aqui chegando a mais um final de um programa Making Off, ou seja, mais um Making Off no cartão, né? Esse bate-papo gostoso aqui, cheio de revelações. A gente fica aí aguardando mais conteúdo da nossa TV. Você pode assistir pelo canal 6.3, no canal digital da TV Cidade, ou pelas redes sociais, YouTube, Instagram, TV Cidade JP. Ó, segue a gente, tem muito mais conteúdo bacana para ver aí, galera. Um abraço. Nadil, chega aí, Nadil.